Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado Dalmir Santana de Pissarras, que é professor, palestrante e também mágico. Bacana, né? A instituição familiar, ela merece uma reflexão muito especial. E por esse motivo, nós estamos hoje aqui abordando um assunto, um tema muito interessante, que é comprometimento familiar. O que podemos chamar de comprometimento familiar? Qual o conceito no seu entender, Dalmir? Olá, Beatriz. Olá a todos que nos acompanham. Um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, levar até você que nos acompanha a importância desse trabalho tão importante que é a construção de uma família. A construção de laços que fortalecem cada vez mais o crescimento intelectual, pessoal e humano, nas mais diversas esferas. Desde a antropologia até hoje, percebemos o quanto o ser humano cresce quando ele está em sociedade. Os nossos primórdios conviviam para se defender, os nossos ancestrais trabalhavam em conjunto muitas vezes. E aí percebemos que o comprometimento não pode ser apenas um simples discurso, mas precisa ser colocado na prática para que nós tenhamos a capacidade de aperfeiçoar as nossas falhas, aprimorar o nosso crescimento e perceber nitidamente que muitas vezes temos uma família comprometida, engajada, que se valoriza. Mas, olhando no muro do lado, percebemos uma família se gladiando, brigando e não entendendo a essência dessa construção dos degraus. Veja só, muito bacana ouvindo você falar. E se tratando dos cônjuges, o que podemos considerar comprometimento familiar? Olha, eu acredito muito no crescimento do comprometimento pautado em cima do respeito, pautado em cima da valorização. São duas esferas muito importantes, o respeito e a valorização. Como é que eu quero que dentro de uma família, os cônjuges, os filhos, a família como um todo tenha comprometimento se não existe um respeito mútuo? Se ao invés de existir o reconhecimento, existe apenas a falta de respeito. E nós percebemos muito que em casa acontece isso também. A esposa prepara um bolo, a esposa prepara um café da manhã, a esposa prepara uma janta com tanto carinho. E às vezes colocamos a nossa vida num piloto automático. Nós somos capazes muitas vezes de levantar da cama de manhã, ver a mesa pronta e dar bom dia. Nós somos capazes muitas vezes de sentar numa mesa e com toda a humildade e respeito às crenças religiosas fazer uma oração de agradecer. Agradecer por aqueles que plantaram, agradecer por aqueles que semearam, agradecer por aqueles que prepararam o alimento que vamos comer. E nós muitas vezes não colocamos em prática que o comprometimento exista pelo respeito e pela capacidade de reconhecer. E aí você que nos acompanha agora, note como em muitas famílias, numa festa de família como um todo, a falta de respeito faz um virar a cara para o outro, às vezes justificar a sua presença, a sua não presença, porque uma outra pessoa da família vai estar lá. Veja como muitas vezes nos grupos de WhatsApp, no Facebook, você tem lá os grupos da família. Alguns se manifestam e outros estão apenas olhando para observar o que os outros estão fazendo de errado para apontar as falhas. Para criticar. E aí começamos a notar muitas vezes que a falta de reconhecimento, de valorização, de incentivo, faz com que o comprometimento não exista dentro dos laços familiares. Veja só, falar de família é muito amplo mesmo, E é fantástico, Eu amo falar de família. Mas veja só, que percentual da renda a gente pode estar comentando a questão de comprometimento familiar? É muito importante e inteligente a sua pergunta, porque cada família tem a sua relação, cada família tem o seu poder aquisitivo e nós percebemos muitas vezes que alguém quer construir um muro, alguém quer reformar uma casa, alguém quer adquirir um novo móvel. E muitas vezes esse conflito entre marido e mulher, entre os filhos, se torna divergente. Note que às vezes o filho tem vontade de conhecer um parque temático, conhecer um parque aquático, tem vontade muitas vezes de conhecer um parente que mora muito longe. Mas a limitação financeira coíbe isso. Note que isso gera
um desgaste psicológico, impede muitas vezes que até, e você como psicóloga conhece muito bem esses fatores psicológicos que impedem o crescimento de harmonia como uma relação harmoniosa dentro de casa. E aí eu quero que você agora faça essa conta. Note que para muitas pessoas uma reserva de 10% pode ajudar o comprometimento a se tornar real. Agora, para muitas pessoas, esse percentual precisa ser maior, porque tudo depende de o que você deseja, quais são os seus planos, quais são os traços que você pretende realizar. Então, note que dentro de uma empresa, por exemplo, você pretende querer um investimento de uma aquisição de um grande maquinário, vai depender de uma verba maior. Agora, cortar a grama do jardim, de repente, não necessita de tanto investimento, mas a grama, um jardim muito bem feito é o sonho, às vezes, de muita família, de muitos empresários que nos acompanham também. Essa sua palavra muito importante quando você fala a questão, me parece, de consciência do que está fazendo. O que a gente percebe? Quando se fala essa questão, né, de comprometimento da renda e tal, o que a gente observa, né? Muitas vezes parece que isso se ultrapassa o que é prioritário. Muitas vezes a gente observa isso, ultrapassa o que é prioritário. E, ouvindo a sua fala, é exatamente, em outras palavras, isso que você está realmente falando para a gente, né? Que é a questão de orçamento. Eu sou estudioso de gestão de pessoas, eu estudo o comportamento humano. E é incrível como muitas pessoas geram frustrações internas e externas, porque elas não conseguem administrar os seus próprios recursos. Então, por isso eu volto a repetir da importância da sua pergunta. Porque quando nós não conseguimos construir um planejamento, nós gastamos mais do que podemos. Nós conseguimos ultrapassar o limite do cartão de crédito e sempre achamos que ganhamos pouco. Isso faz com que fatores psicológicos não somente gerem um desconforto interno no homem ou na mulher, mas gerem um reflexo, e aí vem a psicologia reflexiva mostrando isso para nós, né? Não só dentro de casa, mas também nos próprios familiares, um reflexo muito forte no desempenho profissional também. Porque aí você vai para o trabalho chateado, você não consegue externalizar novas ideias, você se fecha para aquele mundo interior achando que é infeliz, que ganha pouco, que ninguém te ama, que ninguém te reconhece. Exatamente, até porque temos uma sociedade que faz com que o indivíduo corra atrás, né? Sem dúvida alguma. Claro, as pessoas observam você de carro zero e falam o seguinte: nossa, essa pessoa está muito bem de vida, mas ninguém sabe como é que está sendo pago aquele carro e de que maneira está sendo pago aquele carro também, né? E às vezes, e muitas vezes, o que fez para conseguir chegar lá? Os degraus, né? Eu gosto muito de comentar isso nas palestras que eu realizo. O sucesso não vem de graça. E nós muitas vezes assistimos um circo, por exemplo, e achamos que aquela acrobacia é fácil de fazer, né? Nós assistimos, por exemplo, no circo um exercício de contorcionismo e achamos aquilo o máximo. Você pensa, não, é fácil porque a artista faz aquilo sorrindo. Só que nós não conhecemos os bastidores, não sabemos a quantidade de esforço, de dedicação. Note quantos artistas, né, quantos músicos, quantos bailarinos, né, quantos humoristas, você vê aquilo pronto, mas você não consegue mensurar o que há por trás dos bastidores, o que há por trás da cortina. Quanto tempo de preparo, de dedicação, de treino, essa capacidade de conseguir envolver uma plateia, por exemplo, como uma palestra. E nós encontramos muitas vezes pessoas que estão ali, sentadas em uma palestra, dizendo, isso é fácil falar, mas não percebe a dificuldade que é de estar atento ao que você já disse, projetando o que você vai dizer e preocupado com o que você está dizendo agora. Uma gestalt, não é verdade? Sem dúvida alguma. Atrás dos panos, não sabemos. O assunto está maravilhoso. Vamos para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com Dalmir Santana de Pissarras.
estamos falando a respeito de comprometimento familiar. Que bacana, né? Veja, Dalmir, o assunto família tem uma amplitude considerável. Em seu entorno temos os jovens. E como aplicar o fator comprometimento, sendo que para muitos deles a família está tão distante? Beatriz, é muito importante analisar, não só na esfera teórica, né, mas realmente viver essas relações que existem dentro das famílias. Muitos pais se tornam frustrados quando eles dizem assim, por que os jovens de hoje não são como da nossa geração? Porque a nossa geração viveu experiências diferentes. A nossa geração vivenciou fatos que não voltarão mais a acontecer. Né? Você que tem mais de 46 anos, que nos acompanha agora, por exemplo, você que tem mais de 46 anos, como é que nós assistimos televisão quando nós éramos crianças? Né? Era uma caixa de madeira pesada que tinha 4 botões. É verdade. Liga e desliga volume, contraste, brilho vertical. Para trocar o canal da televisão, você era obrigado a levantar do sofá e ir lá e girar um botão. Cada vez que você trocava aquele canal, você tinha que mexer na antena para que o canal, né, tivesse uma recepção melhor. E o incrível, né, o tempo passa e aí então chegam novas tecnologias. Em 1986 é lançada uma tela de plástico que você parafusa na frente da televisão preto e branco para olhar colorido. E aí nós começamos a perceber um jovem de hoje que não usa somente a televisão. Né? A primeira ferramenta de busca hoje do jovem é o Google. A segunda ferramenta de busca hoje do jovem é o YouTube. Então, notem, não é mais um jovem que vai na televisão pesquisar. É um jovem que já fica no celular fazendo novas pesquisas. É um jovem que passou por mudanças. E eu acredito muito que muitas das frustrações dos pais hoje estarem em não entender que nós estamos vivenciando uma constante mudança de velocidade. Há 20 anos atrás, um professor chegava na sala de aula e dizia aos alunos: vamos fazer uma pesquisa. Os alunos iriam para a biblioteca fazer pesquisa, né? E aí você tinha que ler 3, 4 livros, você transformava informação em conhecimento, você gerava uma absorção desses conhecimentos e você se tornava um ser humano muito mais formado, um ser humano com mais bagagem. Hoje você percebe um professor chegando na sala de aula e usando a mesma expressão: alunos, vamos fazer uma pesquisa. Naquele mesmo instante, o jovem pega o celular dele, abre uma ferramenta de busca e vai em busca dessas informações. Entretanto, ele tem lá um leque infinito de conhecimentos, porém, ele encontra essa dificuldade de transformar o conhecimento em informação. Exatamente, porque nem toda informação é formação. Claro, e nem todas as informações disponíveis para as pesquisas, ela tem a sua veracidade. E aí você começa a notar, e eu sou professor, né, eu tenho essa facilidade de perceber em sala de aula, como muitas vezes você trabalha com uma geração de mais idade, você diz a ela assim: faça, construa, elabore uma referência bibliográfica. Ela sabe como construir essa referência bibliográfica. Você trabalha com um jovem de hoje, você fala assim: construa uma referência bibliográfica. A primeira pergunta é: o que é isso? O que é uma referência? O que é uma referência? Ela já tem uma dificuldade. Quando você trabalha com uma geração diferente, você fala assim: qual é a fonte que você usou para dar veracidade a essa resposta? Ela fala: olha, o autor foi aquele, eu pesquisei tal autor. O jovem de hoje, ele fala: não, eu pesquisei porque está lá na ferramenta de pesquisa, né? Está lá no Wikipédia, está lá no Google, está lá no Bol, está lá no Yahoo, mas ele não vai em busca, ele não tem essa capacidade de imergir e buscar novos conhecimentos, né? De ir a fundo realmente para pesquisar. Sim. Coisas que nós no passado tínhamos muita facilidade de fazer. Por isso eu percebo nitidamente em cima da sua resposta e da sua pergunta que nós muitas vezes geramos uma frustração porque não conseguimos perceber a evolução dos tempos e o quanto os tempos estão mudando, fazendo a maneira de pensar, de agir e de refletir. Muito interessante. As pessoas que estão em casa vendo e ouvindo a gente, né? A diferença
dessa visão que você está colocando, é verdade, do jovem de hoje e do jovem de 20, não vou dizer muito, 25, 30 anos atrás. Beatriz, a diferença é bastante grande, sem dúvida alguma. Com certeza. Nas aulas que leciono, eu tenho 3 gerações diferentes assistindo a minha aula. Eu tenho os baby boomers, que são aquelas pessoas com mais de 46 anos, eu tenho a geração X e tenho a geração Y assistindo a minha aula. Então eu tenho pessoas com mais de 46, eu tenho pessoas de 35 a 45 anos e eu tenho pessoas abaixo de 35 anos assistindo a minha aula. E é incrível porque eu estou no quadro escrevendo ou passando um slide, por exemplo, as pessoas com mais de 46 estão com a caneta e o papel na mão tomando nota das informações. E quando eu digo assim, copiem, é incrível isso. Aquelas pessoas de 46 pegam a caneta, começam a escrever e tomam nota, querem fazer exatamente o mesmo desenho que eu estou apresentando no quadro. Aqueles com 35 a 45 anos pegam o tablet para pesquisar se o que eu estou falando está certo. E quando eu digo assim, copiem, os que têm menos de 35 pegam o celular e fazem assim, pá, pronto. Não está errado, são 3 maneiras diferentes. E quando você fala dessa capacidade de diversidade, dessa capacidade de perceber horizontes diferentes, nós saímos do quadrado, do mundinho que vivemos e conseguimos ampliar o nosso campo de visão. Na verdade, assim, se a gente for, eu aqui observando, a sua fala, ouvindo, observando, se a gente for entrar neste assunto que você comentou agora, nossa, a gente iria ficar talvez uma tarde inteira falando, porque realmente é muito chamativo, é muito comprometedor também, não é verdade? Que é o assunto que a gente está falando aqui, é comprometimento, Mas a gente observa que o comprometimento é diferente, são visões diferentes, maneiras de ver, de pensar e de fazer diferentes. Sem dúvida alguma. E aí você percebe 3 variáveis muito importantes em cima do comprometimento: a ação de vestir, a ação de defender e a ação de transpirar essa camisa. São 3 esferas muito importantes. Você que é empresário, você que é pai, você que é mãe, você que é líder de uma comunidade que nos assiste agora. Note que muitas vezes encontramos pessoas que sabem vestir a camisa. Agora, encontramos pessoas que vão além, pessoas que conseguem usar essa camisa e transpirar essa camisa. Já são pessoas que fazem algo diferente. Só que encontramos uma terceira esfera maior ainda, que são aquelas pessoas que conseguem vestir a camisa, transpirar a camisa e defender a camisa. E aí você, quando alcança essa terceira esfera, você torna-se um profissional mais comprometido, você se torna uma pessoa, um ser humano, uma pessoa capaz de ampliar o seu campo de visão, de sair daquele mundo normal, Porque você já saiu daquela coisa de só colocar uma camisa. Você saiu daquele ambiente de só suar, mas não dar resultado. Agora, quando você defende os seus valores, quando você defende essa capacidade de socializar novos conhecimentos, a vida se torna bem mais ampla. Muito bacana que você colocou, vestir a camisa numa empresa. Olha só, e será como que se veste a camisa na família, não é verdade? E aí, eu lhe pergunto, Dalmir, veja só, como mencionado anteriormente, a questão familiar é muito abrangente. E como poderíamos falar do idoso com comprometimento funcional? Olha, é muito importante nós analisarmos, como estávamos falando anteriormente, dessa capacidade de notar as gerações diferentes. E quando nós percebemos a pessoa com mais de 60 anos, com mais de 70, 80, 90 anos, percebemos que muitas pessoas trabalharam na vida toda, dizendo assim, quando eu me aposentar eu serei diferente. Quando eu me aposentar eu vou ser feliz. E aí você encontra pessoas hoje nas praças, nas igrejas, você encontra pessoas na sociedade que ainda estão em busca dessa felicidade. E esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso que nos criou, Ele não colocou a felicidade nos objetos.
E é triste perceber o quanto pessoas vivem 100 anos e ainda não conseguiram descobrir que a felicidade não está nas coisas, a felicidade está dentro de nós. De cada um. Por isso que quando Deus nos criou, colocou a felicidade dentro de nós. Agora, só quem tem essa capacidade de voltar a si mesmo consegue descobrir esses valores. Quando você começa a perceber o valor de um abraço, quando você consegue perceber o valor de um beijo, de um sorriso, de um agradecimento, é que você consegue perceber o quanto muitas pessoas jogaram pelas janelas a felicidade da vida. O tempo passou e não aproveitou o intervalo. Sem dúvida alguma, né? Notem como nós muitas vezes colocamos a nossa vida numa rotina e não descobrimos a felicidade. Não conseguimos descobrir a felicidade num abraço, num sorriso. E você que é mãe, você que é pai que nos acompanha agora, você que perdeu alguém na sua vida, né? E eu falo exatamente com você agora. Se fosse possível voltar no tempo, com certeza, esse pai que perdeu alguém, essa mãe que perdeu esse filho, abraçaria mais, beijaria mais. Sem sombra de dúvida. Sem dúvida alguma, iria demonstrar muito mais carinho. Mas o que acontece? Acontece que descobrimos somente depois da perda. E aí notem que muitas pessoas só dão valor depois que perdem. Então você que nos acompanha agora, você que nos acompanha nesse belíssimo programa, não deixe a oportunidade escapar dos seus olhos, não deixe a felicidade escapar. A felicidade está dentro de você. Seja em um abraço, seja em um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, realmente demonstrado com sentimento de ternura, de afeto. Veja só, Dalmir, para fechar o conceito, o que você gostaria, além de todas essas palavras maravilhosas que você já falou, o que você gostaria de enfatizar se tratando de comprometimento familiar? Eu quero mencionar e deixar bastante forte que não há nenhum ser humano comprometido igual ao outro. A psicologia nos ensina que nós temos 3 níveis de comprometimento. O primeiro comprometimento é o afetivo, a demonstração de amor, a ligação de relação com o que você faz. Então você que é a mãe que nos acompanha, provavelmente você já pegou o caderno do seu filho e você percebeu matérias que ele demonstra um sentimento de afeto maior do que o outro. Você nota às vezes uma disciplina que ele faz um coraçãozinho, que ele tem um carinho maior, que ele consegue notas melhores. Então existe um sentimento de afeto, há uma identificação. Então essa palavra é mágica na vida do comprometimento afetivo, identificação. Então você que é mãe, você que é pai que nos acompanha agora, note que às vezes você se identifica com uma comida que você faz. E aquela comida tem um gosto diferente, tem um sabor diferenciado. Você que é empresário, você que é gestor, você que é líder de uma equipe, note que você tem funcionários que se identificam. Pessoas que você não precisa pedir para ela cumprir horário. Ela tem uma identificação. Você não precisa pedir para ela usar protetor auricular, equipamento de proteção individual. Ela se identifica com o que ela faz. Note que tem pessoas que você não precisa nem pedir para ela usar faixa de pedestre, porque ela tem uma identificação com aquilo que ela faz. E aí você começa a notar motoristas de ônibus, você encontra taxistas, você encontra piloto de avião, você encontra as mais diversas profissões, pessoas se identificando com o que elas fazem. E aí, quando você pergunta por que você faz isso muito bem feito, e ela diz, porque eu sou apaixonado com o que eu faço. É o sentimento de identificação. Então você que nos acompanha, não esqueça, nós temos um primeiro nível de comprometimento chamado afetivo. Um segundo nível de comprometimento é o normativo. Pessoas que fazem o que está escrito e o que está escrito elas fazem. E ela sai de casa dizendo assim, eu sou obrigada a trabalhar. Eu sou obrigada a ir para a escola. Eu sou obrigado a limpar a minha casa. Então, um sentimento de obrigação. Eu sou obrigado a ir para o culto, sou obrigado a ir para a missa, sou obrigado a participar daquela reunião. Então, não é mais um sentimento de amor. É um sentimento de obrigação. E aí, então, nós temos o segundo nível, que é o comprometimento normativo. Só que além dos outros dois, nós temos um terceiro nível, que é o filiativo, né? A relação
Olha que incrível esse. A relação de você trabalhar, se comprometer, mas pensando em ganhar alguma coisa em troca. Alguns psicólogos chamam isso de instrumental. Comprometimento instrumental. O filho diz assim: mãe, se eu passar de ano, qual é o meu presente? Então não é mais o passar de ano. E aí a troca é que faz a grande diferença nesse tipo de comprometimento. Então eu quero que você que nos acompanha agora não esqueça, não há ninguém igual ao outro. Nós somos repletos de diversidades. Cada ser humano tem a sua diversidade. Agora, alguns demonstram maior comprometimento afetivo, outros normativo e outros instrumentais. E aí vem uma pergunta: Dalmir, qual dos três eu deveria ser? Nós somos os três. Dependendo da situação, nós somos afetivo, dependendo de uma outra situação, nós somos normativos e dependendo de uma outra situação, nós somos instrumentais. Agora, o que faz a diferença? Eu perceber que ninguém é igual ao outro. Nós vivemos constantemente essa transformação, essa mudança de velocidade, como eu mencionei, e essa mudança de velocidade faz nós entendermos que essas três variáveis do comprometimento geram grandes oportunidades a nós todos. Que bom, só assim podemos aprender, não é mesmo? Se todos fossem iguais, iríamos aprender com quem? Dalmir, te agradeço muito pela sua presença, por colaborar conosco. Foi muito bom a sua fala, demais da conta, Creio que quem está em casa gostou muito da sua fala. Muito obrigada. Agradeço meus patrocinadores, que nos dão essa oportunidade de chegar até você com assuntos brilhantes, interessantes como esse. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.